Boa tarde. Hoje é um dia, assim, extremamente especial. Eu estou aqui com duas mulheres maravilhosas. Eu me sinto, assim, até honrada, estou com a voz embargada, assim, de gratidão, né, por essas pessoas estarem aqui para poder falar sobre esse assunto tão triste, né, tão delicado, mas tão necessário, né? A gente, há anos que nós nos conhecemos, aí uns 15, 20 anos que eu conheço cada uma, e há anos que a gente está nessa militância, de certa forma, cada uma juntas, em vários momentos juntas, em outros momentos separadas, né? E a gente sabe o quanto foi difícil todos esses anos, né? Ser vista como uma ave de mau agouro, alguém que está falando coisa pesada, alguém que vem estragar o clima com coisas que ninguém quer ouvir. E agora, assim, felizmente, mas porém infelizmente, né, nós tivemos esse caso aí que abalou o país a semana passada, da menina, né, de 10 anos, e aí nós vamos conversar sobre isso. Agora as pessoas parece que se dispuseram a ouvir, se dispuseram a falar sobre essa triste realidade. Então, eu trouxe aqui a Raquel Sarmento, advogada, e a Márcia Longo, pedagoga. Vamos começar, então, com a Raquel. A gente vai começar cada uma falando um pouco e depois a gente vai fazendo um bate-bola, um bate-papo. Aí o Pedro Bosini está aí nos bastidores. Quem tiver perguntas, comentários, ele vai publicando ao mesmo tempo. Aí, nos momentos finais, a gente pode estar respondendo, né, as perguntas das pessoas. Por favor, compartilhem, curtam, porque isso, vocês sabem como que é essa história, aumenta, né, aí o logaritmo aí do Facebook, e assim mais pessoas vão lembrar que está tendo essa live e vão poder ouvir essas informações preciosas que essas mulheres maravilhosas têm para compartilhar aí com vocês agora. Raquel, então eu peço que você se auto-apresente, né? Vamos lá. Vamos, Primeiro, então. também acompanho e comungo desse seu prazer, e para mim é uma honra, porque eu estou aqui diante da doutora Adriana Desotti, a quem eu fui apresentada há mais de 22 anos atrás, como psicóloga. E no decorrer ela virou aquela militante, ativista, amiga, parceira, e aí a gente, né? E na mesma toada eu também conheci uma mulher que escreveu um dia sobre alguma coisa que ela vai falar, que a gente não esquece, né? Ninguém esquece. Então, para mim é uma honra muito grande, é um prazer muito grande. Meu nome é Raquel Sarmento, eu sou ativista e defensora do projeto Quebrando Silêncio, que é um projeto espalhado em toda a América Latina, onde todos os anos comenta-se um tipo de violência doméstica. E no ano de 2018, nós falamos assim de forma acirrada sobre pedofilia, que é o tema de hoje, né? Então, para mim, é uma honra muito grande estar relembrando, e não obstante ao fato de ser um fato com dor, mas é uma honra muito grande estar relembrando esse fato, essa questão, né? Esse assunto que é tão dolorido, mas que nós constantemente precisamos lamber as feridas, né? Também sou advogada há 20 anos, militante na área de violência doméstica e direito de família, e eu estou aqui com você para a gente estar conversando sobre isso, e de novo eu falo, vamos lamber as nossas feridas, a exemplo do que aconteceu há uma semana atrás. Muito obrigada, e estou à disposição aqui para qualquer pergunta. Eu me apresento? Odri, acho que você está muda, Adri. Bom, Bom, eu também... isso, é você, Márcia, perdão, me atrapalhei aqui. Não, tudo bem. Eu também, assim, é um prazer muito grande, assim, tanto a Raquel quanto a Adri são pessoas, assim, que eu tenho um carinho muito especial. A gente já fez várias coisas juntas e como, né, todos falaram, juntas e separadas, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre tem uma sintonia muito grande, né, assim, a gente sempre
faz um trabalho muito parecido, cada uma nos seus ambientes, e de vez em quando a gente se cruza para trocar figurinhas, né, assim, então é um prazer muito grande. Eu não vou falar quanto tempo faz que eu conheço vocês, porque senão as pessoas vão começar a achar que a gente está ficando velha, né, então eu prefiro omitir essa informação, mas faz tempo, né. Assim, eu sou pedagoga, eu sou, né, formada em pedagogia, eu trabalho atualmente como coordenadora de uma escola pela Prefeitura Municipal, já há muitos anos que eu faço, né, esse trabalho com pessoas que sofreram abuso sexual na infância. Eu passei por isso, né, eu fui abusada sexualmente, mas depois eu vou falar mais sobre isso. Então, assim, há muito tempo faço um trabalho, já escrevi livro, já dei curso, palestra, já fiz tanta coisa que eu já, né, nem sei mais. Mas, assim, é um trabalho muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente tem que falar sobre isso, falar, porque esse é o caminho, sabe? A gente, quando a gente tem a informação, né, sobre as coisas, sobre os fatos, fica mais fácil de a gente entender e romper com aqueles mitos, com aqueles tabus, né, aquelas coisas que a gente tem em relação à questão do abuso sexual na infância. Então, falar sobre isso, eu acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, né, boa sorte para a gente hoje, que a gente tenha aí uma boa tarde, uma boa discussão, uma boa palestra. Vai lá, Raquel. Bora lá, então. A gente começa falando sobre números. As estatísticas são horrorosas e eu começo falando o seguinte, meninas. Por dia, aqui no Brasil, nós temos 108 estupros. Desses 8 estupros, nós incluímos adultos e crianças, né? 53% das meninas estupradas, elas possuem até 13 anos. Eu estou falando que 53% de meninas até 13 anos são estupradas. E por hora, nós temos 108 por dia. Por hora, nós temos 4 meninas que possuem até 13 anos e que são estupradas. Ou seja, os dados são alarmantes. O Brasil ficou estarrecido com o que aconteceu a semana passada, mas isso é apenas uma em várias, uma em 4 por hora. Foi escolhida aquela menina do Espírito Santo em 1 hora e mais 3 junto com ela estava sendo estuprada. E aí a pergunta é o seguinte: onde que nós iremos parar? Como que nós iremos fazer? E até quando que nós iremos tolerar esses números horríveis? Meninas, estão com vocês agora, Cristina. Não. Posso falar, Adri? Pode ser? Depois você entra com a sua parte também? Pode ser? Bom, na minha apresentação eu já coloquei, né, que eu fui abusada sexualmente na infância dos 3 aos 11 anos de idade pelo meu pai e depois entre os 9 e 10 anos de idade pelo meu irmão mais velho. Na época ele tinha 17, 18 anos e eu meus 9, 10 anos. Eu acho que, assim, quem passou por isso, né, sabe a dor que sabe o sofrimento que sabe, assim, é uma coisa que não passa, não acaba, entendeu? Assim, hoje eu tenho 57 anos e eu não posso falar que eu esqueci o que aconteceu, que isso não me afeta mais, que isso não me machuca, que isso não me dói. Eu não posso falar isso porque eu estaria mentindo. Hoje eu aprendi a lidar com o que aconteceu, né? Eu aprendi a lidar com a minha história, aprendi a lidar com as consequências disso na minha vida, mas, sinceramente, assim, a semana passada, quando eu vi o caso dessa menina, né, dela ir fazer o aborto e da repercussão que teve, nossa, eu fiquei mal, assim, mal pessoalmente, porque eu me coloquei no lugar dessa menina,
Ai, desculpa até se eu me emocionar, porque assim, eu me coloquei no lugar dela de verdade, sabe? De pensar, putz, se fosse comigo. E eu, quando eu fui abusada, se isso tivesse acontecido comigo, né? Assim, é muito cruel o que foi feito, sabe? Assim, é muito cruel, muito cruel. Assim, as pessoas condenarem a menina, eu vi uma pessoa postando assim, ela foi abusada durante 4 anos e nunca falou nada, não deve ser tão inocente assim. Gente, essa criança, ela começou a ser abusada aos 6 anos de idade. O que uma criança de 6 anos de idade entende sobre o que está acontecendo, não entende, gente, não entende, sabe, assim, eu só fui entender, aliás, o meu abuso sexual, ele só parou de acontecer aos 11 anos, porque foi quando eu entendi o que estava acontecendo na minha vida, e assim, até foi uma situação, eu estava na escola, na 5ª série, naquela época, né, que a gente falava, e eu ouvi uma conversa de algumas meninas, eu tinha ido ao banheiro na hora do intervalo, e eu ouvi uma conversa de umas meninas, e uma delas falando que a fulana lá de tal não era mais virgem, que ela tinha feito sexo com o namorado dela, e elas falando, e eu fiquei parada, sentada lá no banheiro, ouvindo a conversa delas, né? E assim, foi aí que eu me dei conta de que aquilo que meu pai fazia comigo, aquilo que meu irmão, né, tinha feito comigo, era abuso sexual, que eu não era mais virgem, que assim, que aquilo não podia ter acontecido. Eu tinha 11 anos, isso foi no começo da 5ª série, né, assim, logo no começo da 5ª série, e foi, assim, muito ruim, que, aliás, foi quando eu até teve um lance de eu fugir de casa, porque aí eu descobri que eu não era mais virgem, sabe, teve umas coisas assim, aí eu fugi de casa, teve toda uma história, né. Então, assim, sabe, é tão absurdo uma pessoa fazer um comentário desse, né, assim, porque eu me coloco realmente no lugar dessa criança. E hoje, como educadora, né, como professora, durante muitos anos aí eu trabalhei como professora, hoje como coordenadora, assim, a gente vê que assim, as crianças elas realmente não entendem, elas não sabem verbalizar aquilo que está acontecendo, né? Quando eu dou os cursos para professores para falar sobre essa questão, como perceber, né? Como orientar, como ajudar essas crianças, assim, as crianças elas não falam, elas não têm vocabulário para chegar e falar assim, meu pai abusou de mim, o meu tio, o meu avô abusou de mim. Elas contam de uma outra forma, né? Meu tio mexeu lá na minha xexeca, outro vai, sabe? Cada criança usa um nome, cada criança usa um termo, sabe? Então, assim, eu já ouvi tantas histórias de crianças, assim, né, nesse meu período dentro da escola, né, e assim, às vezes um desenho, sabe, às vezes ela nem falou nada, mas ela fez um desenho, e naquele desenho ela representou o pai com o sexo, sabe, assim, e aí aquilo chama atenção, ou ela fazer um comentário que, isso aí parece o pipi do meu pai, aí você olha e fala assim, mas como que ela tem essa informação? Como que ela sabe, né, que o pipi do pai é desse jeito, quando fica duro, quando fica excitado, né? Então, assim, a criança, ela não verbaliza as coisas como nós adultos fazemos. A criança, ela vai contar do jeito dela, com as palavras dela, com a informação que ela tem, né? Então, assim, julgar uma criança que está sendo abusada sexualmente, gente, é tão cruel que, assim, eu não tenho palavras, assim, realmente, para descrever essa pessoa. E tinha muitos religiosos lá no meio, né, assim. Então, esses religiosos, eles estavam mais preocupados com essa menina fazendo um aborto do que com o fato dela ter sido abusada sexualmente durante 4 anos, né, e assim, ninguém ter feito absolutamente nada. Ninguém fez absolutamente nada para ajudar essa menina, sabe, assim. Então, gente, aí eu fico, como que pode, né? Que tipo de ser humano faz isso com uma criança? Que tipo de ser humano
tem a coragem, né, de falar essas coisas para uma criança que está sendo abusada sexualmente. Quer dizer, ela foi violentada por esse tio, o próprio tio falou que o avô estava envolvido, que tinha uma outra pessoa também envolvida. Quer dizer, então ela foi violentada de várias formas. Ela foi violentada porque divulgaram o nome dela, divulgaram a identidade. Quer dizer, como que vai ser a vida dessa menina daqui para frente, sabe? Assim, eu penso na minha vida, como foi a minha vida tendo passado por tudo que eu passei. Então, assim, eu tive vários problemas emocionais, depressão, um monte de coisas, tive vários problemas, mas eu não fui exposta dessa forma, né? E aí eu fico pensando que essa menina, além de todos os problemas que eu tive e que tive que aprender a superar, essa menina, além de tudo isso, ela vai ter que aprender a superar toda essa carga de ódio, né, que foi emitida a ela em relação ao que aconteceu, em relação a ela estar fazendo um procedimento de aborto. E eu vou dizer mais, eu acho que se fosse eu, né, se isso acontecesse comigo, eu não teria dúvidas de que eu faria o aborto também, porque eu acho que, assim, o filho é uma responsabilidade muito grande, e eu tenho 2 filhos, e eu fico pensando assim, você criar um filho não é fácil, você educar um filho não é fácil, pôr ele no mundo é fácil, né? Pôr ele no mundo é a parte mais fácil que tem, mas você educar um filho não é fácil, né? E eu fico pensando como seria educar o filho que foi fruto de uma agressão tão grande, né? Eu conseguiria dar amor, eu conseguiria ter carinho. Eu sei que a criança não tem culpa, eu sei que a criança não tem nada a ver com isso, ela não tem culpa, mas eu, como ser humano, teria condições de dar o apoio emocional que essa criança precisa para crescer um adulto saudável, né? Eu teria essa condição? Eu acho que eu não teria, né? Porque eu também já estaria machucada, eu também já estaria ferida. E aí, eu ferida, eu não teria condições de cuidar de alguém tão ferido também, que veio numa situação tão inoportuna, vamos dizer assim, né? Bom, eu acho que é isso. Acho que um pouco é desabafo, sabe? Assim, um pouco de tudo isso que eu falei, de botar para fora mesmo toda a raiva que eu senti dessas pessoas por julgarem essa criança, e de eu conseguir me colocar no lugar dela e perceber o quanto isso foi horrível, né? Assim, o quanto essas pessoas estão totalmente desconectadas com o mundo, com a realidade, com a humanidade, né? É isso, vai, depois eu vou falando mais. Deixa os outros falar também, porque senão eu falo o tempo todo. Eu vou dar, assim, continuidade, né, às falas, trazendo aqui da minha experiência, né? Aí a gente já trabalhou, né, Márcia? Aí já fizemos aí junto com a Thaís, que está fazendo esse comentário, né, na época que ela estava ali na Câmara com o Breno, a gente participou, né, do fórum e de uma mobilização de toda a rede de acolhimento, porque o que acontece, né? O que aconteceu com essa menina é, assim, elevado a 1000, o que acontece com muita gente que denuncia. A pessoa, ela já passou tanto as crianças como mulheres vítimas de violência ou jovens vítimas de abuso, além de ter passado pela situação de abuso, na hora de denunciar ou na hora de ter coragem de contar para alguém, essa pessoa, ela entra num segundo abuso, que é o que depois a Raquel vai falar sobre isso, né? É como se institucionalmente, né, pelo pouco preparo e pela falta de estrutura que nós temos das instituições e do acolhimento, essa pessoa, ela continua sendo estuprada ao longo de todo o processo de denúncia e de afirmação dela enquanto vítima. Porque, em primeiro lugar, nós vamos falar da criança, né? A criança, o perfil da situação da criança abusada, né? Esse adulto que abusa, ele não chega simplesmente como se fosse alguém num terreno baldio que vai e pega uma mulher e estupra, amordaça e amarra. Não. Ele deita assistir desenho, ele senta jogar videogame, e a gente está falando de meninas, mas tem outro desafio para a gente, que são os meninos. Porque um menino que foi abusado,
sexualmente na infância, para ele contar isso, né? Do mesmo jeito que para a menina isso causa vergonha. Algumas vezes ela é acusada de namoradinha do papai. A repercussão que isso toma, a falta de ética das pessoas, provoca estupros, abusos e continuidade de abusos ao longo de todo esse processo de denúncia. Né? Então, esse adulto, o perfil desse adulto abusador, ele não é simplesmente um cara violento que chega e como eu estava dizendo, e vai num beco e força o sexo. Ele dá brinquedo, ele dá bala, ele dá carinho. Muitas vezes a família dessa menina é negligente ou ausente, ou trabalha muito. E esse adulto é aquele adulto amigo da criança, é aquele adulto que põe a criança no colo, e que começa devagarzinho, não é uma coisa que chegou lá e já fez. É muito devagar. Então, e o tempo todo, né? E esse é um padrão. Esse adulto, ele diz para a criança, primeiro, ele compra o silêncio com ameaças, algumas vezes, ou com criando uma intimidade, né? Criando uma cumplicidade com a criança. E em outros momentos, ele transforma isso. E isso é praxe também, como o homem também que agride a mulher, ele tem esse discurso, né? O agressor, de que a culpa é dela. Né? Então, assim, o perfil... Eu fico até emocionada, né? Porque o perfil da criança, ou da mulher, ou do menino que foi abusado, é de uma pessoa extremamente culpada. Extremamente se sentindo sempre culpada de tudo. Então, aquilo está acontecendo com ela porque a culpa foi dela. Porque ela estava de vestidinha, abaixou para pegar o brinquedo, provocando ele. Então, você me provocou, você que me fez estar fazendo isso com você. Né? Então, são pessoas assim que elas vão se sentindo cada vez menos dignas, né? De ter uma palavra, de ter voz. Então, junto com o abuso físico, junto com a dor, com a vergonha, com a sensação de que aquilo não era para estar acontecendo, mas sem entender se acontece com todo mundo, é só comigo, se a vida é assim, ou se aquilo, da onde que veio, vem um descrédito em si mesma. Né? Então, a pessoa ela começa, desde pequenininha, né, a perder o empoderamento interno, né? Não existe isso. A culpa é dela, ela não vale nada. Então, tudo isso vem junto. Então, quando alguém pergunta por que não contou? Não contou porque isso tudo veio como se fosse um turbilhão, uma onda dentro dela que foi minando a voz dela. Né? Por isso que a Raquel fala quebrando o silêncio, né? É o nome dessa plataforma. Depois a Raquel vai explicar melhor. Então, assim, a pessoa não é só o corpo que é vitimizado, é o ego da pessoa, é a personalidade da pessoa que é aniquilada. E isso, gente, não é uma coisa que está acontecendo agora, isso aqui é uma cultura de anos, de séculos que acontece. Quando a gente está falando em quebrar isso, a gente está falando em bisavó, em tataravó, a gente está falando de gerações e gerações de pessoas, principalmente pessoal da zona rural antigamente, sabe? É uma cultura, do mesmo jeito que a gente fala cultura do estupro, quando acusa a mulher de estar usando uma roupa e por isso foi estuprada, né? Como se os homens fossem assim, pessoas totalmente sem controle, que viu um shortinho, não consegue se controlar, coitado, né? Ele é uma besta, né? Ele não tem nenhuma ética, nenhum autocontrole, né? E a mesma coisa é isso. Essa cultura do estupro, essa cultura do abuso, do mesmo jeito que existe zoofilia, existe essa cultura do abuso com a criança. Né? Então, nós estamos quebrando uma coisa milenar, e isso precisa ser dito, e esse abuso institucional, né? Então, aí a gente pega e faz o primeiro passo. Vamos denunciar, né? Na escola. Olha, aquela menina, ela disse alguma coisa, fez um desenho, vamos denunciar. Se isso não é feito com delicadeza e cuidado, vira fofoquinha de sala dos professores, porque eu já andei em todas as escolas de tudo quanto é cidade, contando história do Tigre-Lisão, contando história por aí, e eu sei o que é uma sala dos professores, tem algumas que têm muito carinho e amor, mas geralmente se transforma numa fofoca institucional, a vida pessoal de cada criança ali.
Aí conta para os vizinhos, sai dali, conta para todo mundo. Então, essa criança, além do abuso, ela vai ser mal falada, ela vai ser acusada, ela vai receber bullying na escola, porque a mãe contou lá na casa e o filho ouviu que aquela amiguinha de escola está acontecendo aquilo. Então, gente, é um trabalho muito grande, é um trabalho de prefeitura, é um trabalho com delegacia da mulher, com delegacia, com Santa Casa, com posto de saúde, com conselho tutelar, com capacitação de professores, com capacitação de recepcionista de delegacia, recepcionista de posto de saúde. Eu atendi um caso de uma Quero criança... falar sobre isso, Adri. Eu também. Uma criança de 5 anos que já tinha sofrido abuso, a mãe foi lá, a pessoa da recepção falava alto, ela foi abusada, todo mundo levantava a cabeça na sala de espera. Gente, isso aí a pessoa está estuprando de novo, né? Então eu passo para a Raquel a bola, porque senão também a gente começa a falar, se empolga, né? E, Raquel, fala desses vários estupros, no caso dessa menina, por exemplo, do caso da semana passada. Eu quero falar sobre uma manifestação aqui do internauta, do Wagner Cândido Ferreira, que ele fala o seguinte: dá a impressão que o Estado procura se omitir de qualquer maneira, além de não combater essa cultura e não fornecer muita estrutura para ajudar essas vítimas. Wagner, não dá impressão, não. É isso mesmo, amigo. É isso mesmo. O Estado não fornece qualquer forma, qualquer meio para se promover, evitar essa situação. Entenderam? O grande lance aqui, e aí eu já vou entrar no que a doutora Adriana falou e que a professora Márcia vai endossar. Eu sou advogada nessa área na região inteira e em outros estados também. Eu já cheguei com casos de estupro de meninas de 14 anos, onde essa menina foi estuprada por um professor e a funcionária, a recepcionista da delegacia, que a minha cliente achava que era uma policial civil, e não é. Muitas das nossas delegacias estão entregues a estagiários, não estão entregues a funcionários preparados para receber esse tipo de denúncia, falando o seguinte: doutora, ela deu porque quis. Onde que uma menina de 14 anos vai fazer sexo porque quer? Aonde? Me explica isso. Aonde? E aí Wagner, você está coberto de razão. A culpa é da delegada de polícia? Não é. A delegada de polícia não tem recursos humanos para colocar à frente de uma delegacia. A culpa é do delegado geral da cidade? Não é. A culpa somos nós que não temos políticas públicas e quem nós elegemos que não faz isso para prover as políticas públicas. Eu desafio a vocês irem em uma delegacia da nossa região aqui e comprovar que todas as mulheres que trabalham na delegacia da mulher são funcionárias preparadas para isso. Eu desafio aqui. O que nós temos é, infelizmente, locais que não estão com pessoas preparadas. E eu vou realçar o que a doutora Adriana falou. Muitos meninos não têm trabalhado o seu inquérito policial por causa dessa cultura paternalista que nós temos e machista. Porque se o menino for levado até a delegacia da mulher, ele vai virar mulherzinha futuramente. E realmente ele vive uma fofoca institucional. Muitos meninos são vítimas do estupro e não é contabilizado naquele número que eu falei para vocês, por causa dessa cultura paternalista que nós enfrentamos isso de séculos atrás. Então, agradeço aí, olha aqui o que a Carolina está falando, a culpa é sempre da vítima, isso destrói a autoestima. Carolina, eu já fui palestrar num local dotado de 60 pessoas,
E teve um senhor que teve a pachorra de levantar a mão e perguntar: doutora, mas se a menina sai com um shortinho muito pequeno na rua, a culpa não é dela? Eu ali não sabia se eu tomava uma água para degustar aquela infâmia que aquele rapaz estava falando, se eu pedia a prisão dele, mas aí se eu pedir a prisão dele é um ignorante que não tem acesso à informação, ou se eu chorava, ou se eu padecia como as vítimas de estupro estão padecendo. Thalita, obrigada também aí. Obrigada, Thalita. Tu é o quarto amor. Obrigada. É isso, meninas. A Thalita tinha que estar aqui. Márcia, vai lá. Posso falar uma coisa? É assim, eu trabalho com educação. E assim, a gente, uma das coisas que nesses 25 anos, desculpa, estou me ajeitando aqui na cadeira. Uma das coisas que nesses 25 anos eu tenho lutado muito aqui em Araras, e acho que tanto a Raquel quanto a Adri sabe disso, é para que a gente tenha uma política pública de enfrentar a questão da violência aqui na cidade de Araras, né? O Brasil inteiro é assim. Mas eu vou pensar na minha casa, eu moro em Araras e eu gostaria muito que aqui em Araras a gente tivesse um trabalho nesse sentido, sabe, assim, um trabalho de conscientização das famílias nas escolas, um trabalho de conscientização na guarda municipal que atende os casos no hospital. Mas eu moro em Araras e eu gostaria muito que aqui em Araras... Desculpa, acho que está dando eco e eu achei que era alguém falando, desculpa. Então, e assim, e é uma coisa impressionante, gente, assim, é impressionante a pouca vontade que tem de se trabalhar essa questão aqui na cidade de Araras, assim. Eu já tentei várias vezes implantar algum trabalho de atendimento às vítimas, sabe, assim, de fazer formação para essas pessoas. Há alguns anos atrás, a gente chegou até a criar o protocolo da violência, lembra, Adri? Você participou dessas reuniões, né, Raquel? A gente chegou a criar o protocolo de atendimento em casos de violência, né, para tentar melhorar um pouco, só que isso acabou ficando só no papel e não é colocado em prática, infelizmente, não foi adiante, né, assim... Então, eu não sei, sabe, eu não sei quem ganha com tudo isso, quem se favorece. Ih, acho que a Raquel tem um problema lá com ela. Quem acaba ganhando com essa situação toda é o agressor, é o abusador, porque ele sabe que ele pode abusar sexualmente dessa criança por anos e anos e anos, e que nada vai acontecer com ele, porque não existe existe uma lei, mas não existe uma estrutura para que essa lei seja colocada em prática, né? O próprio Conselho Tutelar, nossa, olha, com todo perdão ao pessoal lá do Conselho Tutelar, mas assim, são pessoas totalmente despreparadas. Nossa, eu já ouvi cada barbaridade, eu acho que a Raquel também já deve ter ouvido algumas barbaridades lá do Conselho Tutelar. Então, assim, uma vez eu estava acompanhando uma história, eu sempre fui meio que voluntária do Conselho Tutelar, agora até que eu parei um pouco, mas eu fui bastante tempo voluntária lá. E tinha um caso de uma menina, né, que ela tinha sido abusada pelo pai, e ela foi abrigada, né, e aí a irmã, né, que abrigou lá, um dia, numa visita que eu fiz a essa criança, a irmã falou assim, eu não entendo, porque ela fica toda feliz quando o pai vem aqui ver ela, e foi o pai que abusou. Aí eu falei assim, cara, ele é o pai dela, essa relação na família, e eu posso falar por mim, é uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que eu amava o meu pai, porque ele era o meu pai, foi ele que me botou no mundo, eu tinha 3 anos de idade, eu era totalmente, né, inocente, então, assim, a única referência que eu tinha de adultos era o meu pai e a minha mãe. Como que eu ia não gostar do meu pai, sabe? Isso não existe.
existe, até isso acaba virando até contra a gente, porque vira uma culpa, porque eu pensava assim, eu gosto do meu pai, né? Aí hoje eu falo assim, lógico que eu gostava dele, ele era meu pai, eu era uma criança, ele me dava atenção, ele me dava afeto, ele trazia doces para mim, ele me elogiava, falava que eu era linda, e que eu era inteligente, que eu era isso. Então, assim, ele me dava tudo bem que por trás desses elogios, por trás desses presentes, vinha o abuso sexual. E aí eu odiava isso. Então, assim, então era uma relação de amor e ódio que existia na minha família, muito, muito grande. Em relação à minha mãe, porque a minha mãe sabia dos abusos, em relação aos meus irmãos, assim, isso foi tanto que a minha família, assim, é uma família bastante... Hoje até que está bem, mas, assim, foi uma família bastante difícil a convivência, porque era uma relação de amor e ódio que existia entre nós. Porque, assim, amor porque eram os nossos pais, era meu pai, era minha mãe. E ódio porque, ao mesmo tempo, eles faziam coisas horríveis. Então, assim... enquanto a gente não enfrentar esse problema de frente, sabe, assim, enquanto a gente não criar políticas públicas de fato para atender mulheres e crianças e meninos, né, vítimas de abuso, vítimas de violência, a gente vai continuar, sabe, enxugando gelo, a gente vai continuar chovendo no molhado, ou qualquer outra expressão que se queira usar. Porque eu olho para essas histórias hoje e eu penso, o que tem de diferente? O que aconteceu comigo há 54 anos atrás acontece exatamente igual hoje, acontece exatamente igual, e ninguém faz nada, assim, as pessoas... Por que ninguém faz nada? Aí, vamos lá, vamos tentar entender. Quem passou por isso, tirando algumas exceções, como eu e outras, que tomaram essa linha de frente e começaram a brigar por isso, as pessoas têm muita vergonha de procurar, de brigar, de falar, eu fui abusada e eu quero políticas públicas para me ajudar, para me orientar. As pessoas têm muita vergonha disso. A própria família não acredita, né, Márcia? Sim, a própria família não acredita. Fala que é mentira, que é invenção. Acredita. Sim, a família, quantas vezes a gente já viu isso, da criança contar lá na escola o que aconteceu, e a mãe obrigar a criança a falar que é mentira, que ela inventou, que aquilo não aconteceu. Opa, meu celular caiu aqui. Então, assim, se a gente não criar políticas públicas para atender essas pessoas, se a gente não criar um espaço onde essas pessoas sejam acolhidas, direcionadas, orientadas, onde esse agressor vai responder por isso, às vezes é complicado você provar que houve um abuso sexual. Por quê? Porque sexo oral não deixa marca, masturbação não deixa marca, né? Você só consegue realmente provar um abuso sexual, a doutora Raquel pode dizer um pouco sobre isso, é quando houve realmente uma relação sexual, quando aconteceu, né, alguma coisa que deixou uma marca mais assim, né? Mas se isso não aconteceu, como que você prova que essa criança está sendo abusada? Entende? Então, assim, enquanto a gente não investir em políticas públicas para atender mulheres e crianças, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai continuar sendo omisso, a gente vai continuar ajudando o próprio agressor, a gente vai continuar apoiando esses caras que abusam por anos e anos e anos de uma criança e fica por isso mesmo. Né? E a criança fica à própria sorte. A família não ajuda e a escola e o Estado também não consegue ajudar porque não tem um equipamento legal para isso, né? Um lugar onde essa criança tivesse atendimento psicológico, social, psiquiátrico, seja o que fosse necessário para tentar se restabelecer a ordem nessa família. Porque toda essa família está doente, não é só a criança que sofreu o abuso sexual, essa família está doente. A minha mãe é uma pessoa extremamente doente, né? Assim, por ela ter aceitado tudo que ela aceitou. Os meus irmãos, mesmo que não foram abusados, são pessoas que precisam de apoio, porque também tiveram que conviver numa família totalmente desestruturada. Quer dizer, então, enquanto a gente não mudar a nossa visão sobre isso e precisar, e realmente criar esse espaço de atendimento, a gente vai continuar enxugando gelo,
né? Vai continuar falando, 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 e nada vai mudar. Só, doutora Adriana, me desculpa, que você me pediu para falar sobre os crimes e eu acabei me empolgando aí com a questão do Wagner e acabei não falando. Mas vamos lá, eu queria elencar aqui por hora, tá? Por hora. Primeira coisa, a mídia não me falou até agora, aliás, a mídia falou. Os pais dessa criança, a mãe foi morta, e eu comentei sobre um assunto num post e teve uma pessoa teve a ousadia de vir me falar, mas o pai está preso. Escuta, por que esse pai está preso? Eu sou uma mãe, eu vou zelar dioturnamente pela minha vida moral, social e civil e criminal, para que eu não seja presa, para poder zelar pela criação do meu pai. Então já começa aí um abandono material, um abandono moral, onde essa criança foi delegada aos cuidados dos avós. Então, para mim, o crime dessa criança começa aí, tá bom? Aí vem a questão do segundo, né? O estupro. Desde os 4 anos, essa menina é estuprada. E aí fala aquilo que a Adriana falou. Gente, tá do lado. Tá do ladinho de você. 67% das crianças que são molestadas sexualmente, o autor faz parte da tua vida dioturna. Ele não chega do nada. Ele chega para jogar videogame. O professor do caso que eu contei agora, da menina que foi estuprada, ele ligava para mim e falava assim, olha, vai passar uma série na Netflix que a gente precisa assistir junto, só que seu pai e sua mãe não podem estar em casa, tudo bem? Eu vou no horário que eles não estão. Gente, a pessoa é próxima. Aí, no caso, o tio, não sei se é irmão da mãe ou se é irmão do pai. Eu ainda não tenho essa informação, ok? Terceiro crime, a negativa do hospital. Nós temos 3 situações onde o aborto é legal aqui no Brasil. Primeiro caso, e não necessariamente está nessa ordem na legislação, para salvar a integridade da mãe. Então, é feito o aborto. Ou então, em casos de crianças com anencefalia, ok? É autorizado. E o terceiro são vítimas de estupro, não importa se ela é maior ou se ela é menor. E o que está acontecendo atualmente aqui no Brasil é que essas meninas ou essas mulheres chegam nos hospitais para proceder com o aborto porque foram vítimas de um estupro, estão ali munidas com o boletim de ocorrência, estão munidas ali com um laudo de exame de corpo de delito e a negativa desse hospital em proceder com um aborto legal. E isso foi o estopim que essa menina virou mídia no cenário brasileiro, só porque o hospital se negou, porque senão ela seria mais uma dentre as tantas que nós temos aqui. O outro crime que essa menina foi vítima, o impedimento do exercício legal, de mesmo com a autorização da avó, que deve ter a guarda, deve não, com certeza tem a guarda, guarda de fato e de direito dela, o exercício daquelas pessoas que estavam olhando apenas para o próprio umbigo das suas ideologias e das suas crenças, dela praticar o exercício legal do aborto. Eu não vou discutir aqui questões teológicas. Eu sou advogada e não sou teóloga, mas eu vou discutir aqui as questões legais, até onde o exercício de uma liberdade religiosa e de uma liberdade de expressão pode chegar. Eu posso chegar até o momento em que eu não invado ou eu não impeço o direito da minha amiga Adriana, nem o direito da minha amiga Márcia. E o que aquelas instituições que não eram apenas instituições religiosas, eram as instituições de direitos também, ONGs, mantidas por nós, o dinheiro dessas ONGs são mantidas por nós, que estavam impedindo o exercício legal. Eu estou aqui já no 4º crime, eu vou para o 5º. Revelação dos dados
pessoais dessa criança em rede social. Uma mulher com uma tornozeleira, que eu não vou falar o nome aqui, não vou entrar em debate, nem discussão política, mas uma mulher que estava com uma tornozeleira da justiça, indo em redes sociais e divulgando informações imperiosas de uma criança, com base, com direito em quê? Né? E aí o constrangimento que essa menina passou, eu posso imaginar, eu estava assistindo uma reportagem onde a assistente social e o médico que estava cuidando dessa menina dizia que a todo momento ela punha a mão na cabeça e fechava os olhos. Então eu posso imaginar ela ali numa sala de espera e lá fora ouvindo. Ao invés dela estar recebendo, filha, nós não estávamos do seu lado no momento que seu tio te pegou, mas a gente está aqui no pós. A gente está aqui, ó, firme e forte. Porque esse estupro e esse aborto, essa menina vai levar para o resto da vida. Amanhã a gente vai esquecer porque a gente tem um outro caso para trocar. E aí eu entro no livro da Márcia, que eu me lembro, não tem como não me lembrar. Eu me lembro de tudo e todos esses crimes que eu fui submetida. E eu acho que travou a Raquel. Fui ver essa menina passou. Raquel, travou no finalzinho aí, travou. Fala, repete o que você estava falando. Desculpa, eu finalizo então com esses 6 tipos de crimes que eu falei agora e digo o seguinte: amanhã nós teremos outro assunto nas mídias para discutir, mas essa menina, quando ela chegar no florescer da sua idade, da sua adolescência, da sua adolescência, ela vai falar o título do livro da professora Márcia. Eu me lembro. Exatamente. 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 É o que eu falei já. Não importa quantos anos tenham se passado, não importa que eu tenha aprendido a lidar com isso. Isso não quer dizer que não dói mais, que eu não sinto, que isso não me incomoda, que isso não deixou as suas marcas na minha vida. Deixou, não tem jeito, né? Fala, Adri. Márcia, você pode aprender a lidar com essa dor. Você pode ter momentos de leveza, de alegria, mas a qualquer momento que alguém no seu caminho reproduz alguma situação de abuso, que não seja sexual, mas que seja moral, que seja cortar sua fala, que seja desmerecer a sua pessoa no balcão de uma loja, aquilo vem tudo de volta, né? É como se tivesse assim, qualquer situação, ela mobiliza, né? Ela faz voltar tudo à tona o que passou, né? É como se sempre tivesse aquela ferida. A gente vai levando, a gente supera, mas a qualquer momento. Então, assim, é muito importante, né? Porque aqui tem várias pessoas assistindo a gente, e a gente pode até ter, né? A gente não sabe, um adulto abusador assistindo a gente. Às vezes essa pessoa, e eu sempre dizia isso quando a gente dava palestra, né, Márcio, quando fazia um vídeo, uma reportagem, a pessoa não tem ideia do que está causando na alma dessa criança. Não é só no corpo, é na alma. É na maneira dessa criança se posicionar no mundo, é na maneira dessa criança namorar no futuro. Sabe, tudo, envolve tudo. Então, por isso é muito importante que a gente pense nesse problema todo, não simplesmente como sensacionalismo, como se aproveitar de uma situação que teve para ficar falando aqui e trazer das honrarias dos nossos trabalhos profissionais, né? Mas de que maneira que nós vamos transformar isso? É como Paulo Freire fala, né? A esperança ingênua que simplesmente que você fica esperando que as coisas aconteçam, depois de um tempo ela vira desespero. Mas a esperança que ela mobiliza união, movimento e luta, ela se transforma numa ação e ela transforma aquela situação, né? Então, assim, o que eu quero é que a partir disso, né, que a gente possa
a dor que a gente... É uma alquimia, né? O chumbo dessa dor que a gente sente por essa menina e por tantas meninas que nesse tempo que a gente está aqui falando, está sendo estuprada, nesse exato momento, né? Que a gente possa se mobilizar por políticas públicas, que a gente possa se mobilizar para não simplesmente um disque denúncia, mas que após esse disque denúncia, que após essa escuta, né, dos profissionais da saúde, da educação, de vizinho, de informação na sociedade toda, né, mas que possa existir delegacias, delegacia da mulher, pronto-socorro, posto de saúde, com pessoas carinhosas, de coração grande, conscientes, capacitadas, sensibilizadas, preparadas para falar baixo com essa mãe, com essa criança, para entender a gravidade da situação e agilizar o encaminhamento para uma psicóloga, né? Quantas pessoas nós atendemos, né, Márcia? Na época lá do meu consultório, tinha uma rede de psicólogas que trabalhava comigo, da prefeitura. O pessoal da prefeitura encaminhava para a gente, porque a fila de espera era tão grande que como vai esperar isso? Como você vai esperar uma menina que acabou de passar por isso? Ela entra numa fila para ver quando, em grupo, vai ter uma terapia, né? Então, precisa, sim, tem muita coisa para ser feita nesse sentido, e a gente precisa estar junto, né? Se não for a gente estar fazendo com as próprias mãos, se isso for possível um dia, mas que a gente possa, né? Que todo mundo tenha consciência de que a gente precisa exigir isso de quem está ali no poder, de quem está exercendo as funções, tanto municipais quanto estaduais e federais, né? Porque é só aí que muda, gente. Eu cansei. Faz 33 anos que eu tento fazer sozinha por fora. E não adianta, é dentro da estrutura pública. Pode xingar, pode ter preconceito, mas é só através da política, estando lá dentro, que a gente consegue. E a sociedade civil como um todo se mobilizando, né? Deixa eu pegar a deixa aqui. O Bibo falou sobre a questão da educação sexual nas escolas, né? Gente, esse é um tema, assim, que é fundamental. E que esse pessoal, esse mesmo pessoal que foi lá gritar lá na porta do hospital, é esse mesmo pessoal que critica a educação sexual, fala que a gente quer doutrinar as crianças, que a gente quer ensinar as crianças a fazerem sexo. Gente, isso tudo é mentira, é um absurdo, sabe assim, a educação sexual, ela seria assim, nossa, ela seria fundamental no trabalho de prevenção e atuação no caso de abuso sexual. Por quê? Quando você tem a criança, ela, como eu disse antes, a criança ela não tem essa informação, ela não sabe que aquilo é abuso sexual, ela não sabe que aquilo não deveria estar acontecendo, certo? Quando isso aconteceu comigo em sala de aula, assim, eu sempre falei, quando eu era professora nas minhas aulas com as minhas crianças, eu sempre falava. Então, assim, quando eu falava sobre isso, teve várias vezes de crianças que levantavam a mãozinha e falavam, aconteceu isso comigo, aconteceu ao meu tio, não sei o quê, sabe? Isso aconteceu várias vezes comigo. E assim, e quando isso acontecia, né, eu chamava essa criança de lado, não ficava ali interrogando nada disso, falando nada. A única coisa que eu fazia era encaminhar para o conselho tutelar para averiguar a situação. E quando eu dou o curso, né, pela prefeitura, falando com os professores da rede municipal, eu falo muito isso, gente. A gente precisa falar sobre isso, porque quando a gente fala, essa criança se sente representada, ela ouve a voz dela, sabe, assim, ela vai poder entender aquilo que está acontecendo, que não poderia estar acontecendo. Tem várias maneiras de se abordar isso, tem o toque, né, tem uma coisa bem legal, que é o toque bom e o toque ruim, que quando você explica isso para uma criança, a diferença porque o abuso sexual e o carinho, o cuidado, eles são muito parecidos, certo? Um pai, na hora de dar o banho, ele pode simplesmente dar um banho naquela criança, ou ele pode abusar sexualmente dela durante o banho. A diferença disso é o toque.
E a criança precisa entender a diferença entre o toque bom e o toque ruim. Aquilo que dá prazer, aquilo que é gostoso, que ela se sente amada, querida, respeitada, e aquilo que ela se sente mal, que ela sente vergonha, que ela sente culpa, que ela, né, não pode falar, que ela tem vergonha, que ela... Então, assim, ela precisa entender essa diferença entre o toque bom e o toque ruim. Porque a hora que ela consegue entender isso, ela entende, ela fala, olha, isso está acontecendo comigo, o meu tio, o meu pai, o meu padrasto, o meu avô, sei lá, ela vai contar isso de alguma forma para esse professor. Então, a educação sexual, ela seria o primeiro passo para a gente começar a fazer, a romper com essa questão do abuso sexual na infância, começar a romper esse ciclo da violência, né? Mas, infelizmente, assim, existe uma parcela da população que é muito radical nesse sentido, e que assim, que é burrice, porque é o que eu falo, quem se favorece com isso é o abusador, né? Quem consegue tirar vantagem nessa história toda é o abusador, porque ele sabe que ele vai ficar impune, ele pode fazer o que ele quiser e ele vai ficar impune, porque a gente, infelizmente, as nossas políticas de prevenção são nulas, a gente não tem, né, na verdade, políticas de prevenção. Então, a educação sexual seria o primeiro passo, né? Você falar sobre isso dentro das escolas, conversar com os pais, nas reuniões de pais, fazer campanha, fazer jornalzinho. Esses dias mesmo, né, quando aconteceu essa questão aí da menina, eu até mandei algumas coisas para o Bruno Rosa, que é o secretário de Educação Municipal, né, e falei para ele, eu falei, a gente precisa urgente começar a falar sobre isso dentro das escolas, a gente precisa, as nossas crianças estão aí, elas estão sendo abusadas, elas, né, e acontece, eu já vi gente falar que aqui em Araras não tem caso de abuso sexual, isso é uma mentira que existe. Tem. Eu já ouvi isso, Raquel. Em que mundo que essa pessoa está, Márcia? Da política, hein? Não, vamos levá-la para ficar uma semana. Não, um dia. Márcia... Lá no conselho, né? Deixa eu só colocar aqui, pontuar os internautas. Eu adoro interagir com os internautas, tá? A Meg Gunhac de Ponte. Ela fala o seguinte, ó, que as leis precisam ser mais pontuais. Meg, tá sentada? Vou te contar uma, ó, a Meg tá falando aqui, muito triste, sociedade machista, temos que nos unir, mas, ô Meg, é o seguinte, o pior é que nós temos legislação para isso, nós somos um dos poucos países que temos a lei de alienação parental, por exemplo. Nós somos um dos poucos países que temos uma lei tão importante como a Maria da Penha, tá? O que nós estamos precisando fazer é efetivar. Não adianta nós termos uma Maria da Penha, por exemplo, e nós não termos um funcionário na delegacia para acolher o boletim daquela questão. Não adianta nós termos o crime de pedofilia que foi extremamente trabalhado e elaborado dentro do Código Penal, incluindo as alíneas, de acordo com o ECA. Se a hora que eu chego para fazer o boletim de ocorrência, eu tenho uma funcionária que fala o seguinte, mas doutora, ela quis dar. Eu ouvi isso. Isso é muito do lado da mãe. A mãe estava do meu lado. Aproveito aqui, parabenizo a internauta Malu Maciel, é uma atriz carioca que está nos assistindo. Malu, estou esperando uma peça sua falando sobre violência doméstica e violência da criança, hein? Gisele, o toque é imprescindível. A Adriana pode falar para você o seguinte, existem crianças que o único toque que elas conhecem é o toque da violência sexual. Eu assisti um caso, e aí eu convido essa pessoa da política aí para estar comigo lá no Conselho Tutelar, uma criança de 3 anos
falando de forma minuciosa sobre sexo oral e anal. Mas era o único toque que ela conhecia como toque de carinho. Isso é uma realidade. E aí reitero a Ana Toso. Ana, os pais precisam saber. Você sabe por quê, Ana? Quando eu e a Márcia vamos dar palestra sobre violência da mulher, muitas mulheres sequer sabem que são vítimas de violência sexual, porque elas acreditam que são obrigadas a servir os seus maridos. E isso foi reforçado também numa delegacia, quando eu cheguei para fazer o boletim de ocorrência, e eu tive que ouvir o absurdo do rapaz que me atendia, era o seguinte: mas doutora, é obrigação dela. Aí eu tive que dar voz de prisão em flagrante para ele. Falei, cara, se tu não chamar o delegado, eu vou ter que te dar voz de prisão em flagrante. Entendeu? Então, isso é muito triste, tudo isso que a gente tem visto, e a Bianca também falou, obrigado por nós lambermos, tocarmos na ferida com respeito. A gente lambe, Bianca, sabe? Com toque de carinho, mas chorando, igual a doutora Adriana fez. A gente derrama a lágrima em cima da ferida, porque é uma coisa muito comum. Vamos lá para o Conselho Tutelar e para a Delegacia da Mulher, vocês vão ver quantos estupros que nós temos, e não basta o estupro apenas, nós temos indícios de circunstâncias gravosas perpetradas pelos pais, pelos padrastos, pelos namorados das mães. Mãe, cuidado com o namorado e a namorada que você coloca dentro de casa. Cuidado, estamos averiguando um caso em outro estado, inclusive, de uma madrasta abusando sexualmente de uma criança. Então, o negócio é muito pior do que nós imaginamos, né? E aí também falo, eu queria que a Adriana pudesse falar sobre aquela síndrome de Estocolmo, que é claro que a criança vai ficar feliz de ver o pai, de encontrar o pai, e aí só mostra que aquela profissional, Márcia, desconhece, não estuda. Não adianta eu, Raquel, só estudar legislação, eu tenho que me aventurar na educação e na psicologia também, para eu saber um pouquinho, só um tiquinho de violência. E, Adriana, explica um pouquinho sobre a síndrome de Estocolmo, você consegue falar para a gente aí sobre esse amor que é claro que ela tem, né? Assim, a síndrome de Estocolmo, né, ela caracteriza principalmente casos de sequestro, né? Quando a pessoa se apaixona pelo sequestrador, né? Ela desenvolve uma relação de afeto pelo sequestrador, né? No caso de sequestro, de crime, e aí ela não consegue nem denunciar, ela não consegue depois descrever, né, para a polícia, porque ela sente ali uma admiração, como se fosse um herói. E é exatamente isso que acontece com a criança, porque na maioria dos casos são famílias secas, sem toque, sem carinho, sem afeto, e que o único toque que a criança tem é o toque do abuso. E quando a gente fala em abuso sexual, não é simplesmente a penetração, é tocar em partes íntimas, é masturbar a criança, é ficar pelado junto com a criança embaixo do edredom, assistindo televisão, trocando carinho. Em um momento, cedo ou tarde, acontece o estupro. E aí isso causa na criança uma ruptura da lógica dela interna, uma cisão da personalidade dela, da integridade do ego dela, porque se cria uma ambivalência. E é isso que é enlouquecedor, é a ambivalência. Se simplesmente veio agressão, estou ali andando pela rua, alguém me puxa, me leva para um terreno baldio e me violenta. É horrível. Mas é um trauma tipo guerra. Eu estava e de repente aconteceu. Então aquilo foi uma violência, eu estou machucada, aquilo chama violência, eu chamo vítima e pronto, os nomes estão dados. Agora, essa situação do abuso, ela é mais odiosa ainda e ela é mais perniciosa ainda,
porque gera na criança um sentimento ambíguo. Ela desenvolve um carinho, um amor, ela tem, falando assim psicanaliticamente, né, o que o Freud veio dizer, que toda criança ela tem uma admiração pelo pai do sexo oposto, né, o menino pela mãe, a menina pelo pai, ou por um homem. Então é como se ela estivesse realizando aquele sonho infantil de namorar aquele adulto maravilhoso, que traz presente, que chega, que conta da vida, que protege. Então, ela está, por um lado, embevecida, porque ela é oficial, ela é a escolhida daquele homem maravilhoso. Esse que é o ponto, sabe? Que vem pessoas ignorantes, né? Ministras falando, mas a criança até sente um certo prazer. Sim, mas é um prazer que vai levar a uma loucura, porque ele vem com violência junto. E, no fundo, a criança sabe que não era para ela estar vivendo aquilo naquela idade. Ela sabe que aquilo não está certo. Só que, para uma criança, o adulto ele é o certo. Uma criança ela só vai questionar se o adulto está certo ou está errado na adolescência, que é quando ela questiona tudo daí. Aí, por isso, ser mãe e pai de adolescente é o inferno, porque eles vão questionar tudo. É o contrário. Antes, tudo que a gente falava, eles engoliam. E na adolescência, tudo é questionado. Mas a criança, tudo é lindo daquela pessoa. Então, se aquilo não está bom, é porque ela está errada. Uhum. Ela não tem estrutura mental, ela não tem neurônio conectado, formado fisiologicamente para entender que ela está sendo vítima e para verbalizar isso. A única coisa que ela sabe é que é gostoso aquela pessoa chegar e proteger. A única coisa que ela sabe é que ela quer sumir dali, porque também é ruim. E o abusador protege, né, Adri? O abusador, muitas vezes, ele protege. Ele agasalha. É. E essa coisa é bom e é ruim, é que é enlouquecedor. Esse fez carinho, mas doeu, é que pira a cabeça de uma criança. E esse é o maior crime. Né? Então, exatamente o que as pessoas falam, mas ela estava gostando. Lógico que estava gostando. Quem não gosta de ser tocado? Só que está errado. Não é para ser feito. Né? Então, assim, muito... Esse é o crime maior. As pessoas precisam entender isso. Mesmo que não haja penetração. Mas não teve estupro. Ele só passava a mão nela. Gente, está errado. Não é idade para viver isso. Vida sexual tem idade, por isso que é importante uma educação sexual. Essa história de mamadeira de piroca, de fake news, que acabaram com a realidade. Sabe, nós precisamos falar sobre isso, sobre tudo, para que as crianças possam verbalizar, para que elas possam entender o que está acontecendo com elas e pedir ajuda. E para, na hora que elas pedirem ajuda, que existam pessoas preparadas para ouvir e para saber a atitude correta. Para saber ficar quieto, ter sigilo, ter ética, não sair contando para merendeira, para faxineira, para colega professora, para diretora, para vizinho, para guarda municipal que está ali protegendo. Sabe, gente, é preciso ética dentro da educação, dentro das escolas, é preciso ética nos postos de saúde. As pessoas precisam ter suas vidas preservadas. Nós tivemos o caso dessa menina que teve a sua vida escancarada, né? E além de estuprada. Tudo, ouvindo, estuprada, né? Pela mídia, 1000 vezes estuprada pelo sistema, né? Pelo e isso sistema. Acontece direto com muita gente, e é por isso que muita gente não fala nada, que muita gente não denuncia. E eu digo aqui, principalmente meninos, porque os meninos, se eles ousam dizer que eles sofreram um abuso, é viadinho, aí e fica aquele estigma da homofobia em cima dele para o resto da vida. Então, olha o perigo. E eu sei que tem gente ouvindo aqui que já passou por isso e que nunca falou para ninguém. Porque a gente não faz ideia do tanto de gente que já passou por isso nesse mundo. Adriana e Márcia, só para a gente... Desculpa, Raquel, não, é que uma vez a Adri falou uma coisa que é realmente muito importante. Uma vez, acabou chegando até mim uma mãe que a criança, a menina, estava sendo abusada sexualmente, né?
E eu conversando com ela, ninguém sabia ainda da história, ela não tinha, ela descobriu, a menina contou, e aí ela descobriu, e assim, eu falei, você precisa denunciar, né, você precisa fazer alguma coisa, e ela falou assim, Márcia, eu não tenho coragem de denunciar, porque eu sei que a hora que eu fizer isso, a minha vida acaba, eu vou ser exposta, eu vou ser julgada, as pessoas vão me julgar como uma péssima mãe, o que eu estava fazendo que eu não vi. Ela falou assim, eu não tenho coragem de fazer uma denúncia. E aí eu me coloquei no lugar dela e eu falei, putz, é verdade, sabe assim, é verdade, né? O agressor, ele é muito ardiloso, ele é muito sutil naquilo que ele está fazendo, né? Assim, e às vezes pode acontecer sim, dessa mãe não ter percebido. E aí ela vai ter medo de falar sobre isso, divulgar, de fazer uma denúncia, né? Por quê? Porque ela tem medo de ser julgada também como mãe. Que assim, que tipo de mãe é você que permitiu que isso acontecesse com a sua filha e você não fez nada, né? Aí eu falei, pô, mas você precisa fazer alguma coisa, você não pode continuar com esse cara, ele vai continuar abusando dessa menina. E aí, bom, aí eu sei que a gente acabou chegando num consenso, ela não fez a denúncia, ela não fez, mas ela se separou dele e ela ameaçou ele, né? Ela falou que se ele chegasse perto da menina novamente, que aí ela faria o boletim de ocorrência. Ela gravou essa conversa, né? Aí eu orientei ela como ela deveria agir, porque eu falei assim, ó, você vai então, conversa com ele, grava essa conversa sem ele saber, lógico, né, que está sendo gravada, porque é uma arma que você tem contra ele, amanhã ou depois, se ele vier te acusar de alguma coisa, vier querer exigir a guarda da filha, ou exigir a visita, né, da filha, você tem isso para provar que ele abusava da menina e é por isso que você está separando dele, né? E aí ela seguiu as orientações, ela gravou a conversa com ele, onde ela pedia, né? Ela falava que ela ia separar dele, que era por causa disso, o motivo da separação era esse, que ela não ia na delegacia, mas que se ele tentasse chegar perto da menina de novo, que ela iria denunciar, ia falar, se ele falasse qualquer coisa. E aí o cara, né, e ela falou depois que acabou gravando essa conversa, o cara ficou com medo e ficou na dele. Mas para você ver como isso é grave, né, assim, quando a gente expõe dessa forma essa família, você gera consequências terríveis, porque essa mãe, ela não fez a denúncia justamente pelo medo da exposição. Pode falar, Raquel, desculpa. Não, é só para a gente estar contextualizando a questão legal também, né? Existe atualmente a pena do estupro, ele de 14, né? Menor de 14, né? Ele varia de 8 a 12 anos. Existe um projeto de lei que aumenta, né, que coloca, que faz um aumento dessa pena de 20 a 30 anos. Mas a gente não pode ficar só no projeto, né? A gente precisava efetivar isso, né? E aí eu queria mandar um abraço para a Pérola, que está nos assistindo aí. A Pérola é aquela ativista também que grita para os 4 cantos. E a Pérola, ela tem uma bandeira que é a tal das políticas públicas, que a gente não tem. E a política pública, ela vai te levar a fazer a consciência desse aumento de pena, a fazer a consciência de um local de acolhimento dessas vítimas, né? A fazer a consciência de colocar pessoas que estejam trabalhando. Vamos colocar estagiário, eu não sou contra estagiário, meu estagiário até olhou feio para mim a hora que eu falei que nas delegacias só tem estagiário, mas vamos colocar estagiários aptos, o meu aqui é apto para receber uma informação e já sabe o que vai fazer, trabalhar, burilar esse nicho humano que a gente tem para receber, né? Nós temos aí os boletins, a nossa delegacia, o Estado de São Paulo, eu fiz uma live a semana passada para Recife, o Estado do Pernambuco não contempla os boletins eletrônicos como nós temos. Hoje você pode fazer
um boletim de ocorrência pela questão virtual, mas a ouvida, né? O ouvir jamais será transformado numa situação onde apenas um enter vai. Não! Então, nós precisamos humanizar, capacitar esses funcionários. Isso daí não apenas no segmento da justiça, da segurança pública, como também da educação, da saúde. Médicos que não têm esse ouvido, enfermeiros. Escuta, né? Não tem essa escuta. Isso. Obrigada, Adriana, é isso aí mesmo. Não tem essa escuta. Então, precisamos, e aí vou bater junto com a Pérola, a gente precisa se equipar com isso, gente. Vamos acordar aí. É isso. Acho que eu falei demais, né? Mas não tem como não falar demais. Não. Não tem como, Raquel, porque isso causa uma indignação na gente, né? E aí, olha o presidente dando seu depoimento. Olha o meu estagiário aí. Olha lá, o Lucas mostrando lá. O Lucas ouve isso todo dia. Que legal. E é bom que você está aí acompanhando, que você está com o Note, né? Eu estou com o celular aqui, que deu um crepe no Note. Mas, assim, a Pérola, maravilhoso o trabalho que a Pérola faz, né? A gente precisa sempre, mesmo na delegacia, ela está com grupos, ela não para, né? Incansável a Pérola nessa causa. E tem que ser elogiada também, viu, Pérola? Temos que fazer um bate-papo também a gente aqui, hein? Gente, mas eu acho, não sei se tem perguntas, se as pessoas deixaram alguma questão assim para a gente responder, quem está assistindo, se gostaria de fazer alguma pergunta. Estamos aí a 1h15 já, né? Pusemos um teto de no máximo 1h30, né? Se alguém quiser fazer, eu acho importante ressaltar, né? Que assim, o que a gente pôde fazer na cidade, né, Márcia? Foi na época que o Breno era vereador, que ele era presidente da Câmara, através da Thaís e da Roberta. Teve uma abertura, elas tiveram várias iniciativas, a gente fez as reuniões lá, foi uma abertura que o Breno, na pessoa delas, né, a Roberta na Secretaria de Saúde e a Thaís ali como assessora, tivemos vários fóruns, vários congressos, bate-papo, né? Vira e mexe a gente estava lá, né, Márcia? Então, isso é importante, assim, também dizer, né? Mas, assim, desse tempo todo foi a única coisa que teve, né, Márcia? De tudo, assim, que veio, assim, de público, foi isso, né? A gente já participou de muito fórum, de muita palestra, de muita reunião, né? E quem sabe agora a gente esteja perto de poder, pelo menos nesse espaço, né? Agora nesse virtual, né? A gente já consegue cutucar mais, né? E quem sabe um dia poder realizar isso, né? Adriana e Márcia, eu queria também, de longe, mas parabenizar aqui a nossa delegada da mulher, a doutora Andréia Arnosti. A doutora Andréia é uma mulher que ela acumula 3 delegacias, gente. Eu já ouvi falar muito bem dela. Olha, Adriana, ela tem a escuta fantástica, fantástica. Essa mulher, ela acumula a delegacia de Limeira, por muitas vezes delegacia de Conchal, delegacia da mulher de Limeira, responde por muitas vezes de Conchal, e responde também pela delegacia de Araras. E nas ausências dela, também quero parabenizar o doutor Tabajara, que é um delegado que também tem uma escuta muito boa. Ele é homem, mas ele consegue captar, ele consegue, né, entender aquela dor. Infelizmente, a Polícia Civil não é dada a ela o valor que deveria ser dado. Mas por mais policiais, como a doutora Andréa, doutor Tabajara, e algumas escrivãs, olha, o Lucas está perguntando alguma coisa aqui, ó, mas só para terminar aqui e dar a bola para a Márcia, para alguns escrivãos, alguns escrivães que têm essa sensibilidade, que consegue sentir, que abraça aquela vítima, e eu falo assim, sabe, Adriana e Márcia, essas meninas que acabaram de ser estupradas,
Elas voltam para casa, e aí? E aí? Eu pergunto, né? Como que fica, né? Mas eu esqueci da pergunta aí do Lucas. Se alguém puder Não, reproduzir aí. eu li a pergunta dele aqui. Posso responder? Que ele perguntou aqui para mim e para você, Raquel. Beleza, vai lá. Olha, duas coisas eu quero falar. Uma que você falou dessas crianças que são abusadas sexualmente, e aí elas voltam para casa. Elas estão dentro de casa. E os abusos sexuais aconteciam, e eu lembro de várias situações em que a minha mãe simplesmente falava, vai para o teu quarto e fica quieta, né? Então, é isso que acontece dentro de casa, tá? É isso que acontece. A criança fica quieta, porque ela sabe que ela não tem o apoio dessa família, ela sabe que ela não pode contar com essa mãe, com essa avó, com essa tia, ela sabe que ela não pode contar, porque se ela percebesse que ela podia contar com essa pessoa, ela já teria relatado o que aconteceu. Porque a gente ouve histórias de crianças que vão e relatam, né? E aí, e a mãe dá o apoio, a mãe acredita, a mãe, né, fica do lado dessa criança. Então, na grande maioria dos casos, infelizmente, a mãe fala assim, vai para o quarto e fica quieta. Né? É isso que acontece nas famílias. E respondendo à questão do Lucas, eu acho que, assim, é uma outra violência que eu não tenho palavras para descrever. Você obrigar uma pessoa que foi estuprada e que vai fazer um aborto porque foi estuprada, quer dizer, ela já sofreu uma violência, seja ela da forma que foi, seja foi em casa com alguém da família ou na rua, ela já tem um trauma, ela vai carregar essa história desse aborto para o resto da vida dela, ela vai lembrar disso e vai sofrer por isso. Você obrigar essa pessoa a ver cenas de abortos, meu Deus do céu, sabe? É mais uma violência em cima dessa pessoa, sabe? Às vezes eu tenho a impressão de que as pessoas acham assim que quando uma mulher decide fazer um aborto, é assim, né? Ela acorda de manhã e fala assim, escolhi, eu não quero mais ter esse filho, vou abortar. Meu, não é assim que acontece. Não é que nem cortar assim o cabelo, que né, Márcia? Não é que não é assim, eu vou cortar o cabelo, né? eu acordei hoje e decidi que eu vou pintar o meu cabelo de vermelho. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. Eu não conheço uma mulher que tenha feito aborto, e eu conheço várias mulheres que fizeram aborto, que não sofrem, que não se culpam, que não carregam um fardo por conta disso. Porque não é que elas optaram, não quero mais, entendeu? Não quero mais brincar de ser mãe. Não, teve uma série de fatores, um pai ausente, um pai que sumiu, que não assumiu a responsabilidade por aquela criança, uma situação financeira precária, uma família que não apoiou, sabe? Existe uma história, sabe, por trás de um aborto. Quando uma mulher decide fazer um aborto, ela já sofre. Para tomar a decisão de fazer o aborto já é um sofrimento, porque isso não é uma decisão fácil, para ninguém não é. Não é fácil, não é uma coisa que você fala assim, vou fazer e tudo bem, não. Então, assim, ela decidir isso já é um sofrimento muito grande. E aí, depois ainda, você obrigar essa pessoa a assistir vídeos, gente, para, isso é tortura, isso é idade média, sabe? Tem horas, outro dia eu até postei isso, eu falei assim, às vezes eu vejo umas coisas que eu falo assim, a idade média tá voltando, não é possível. E se a idade média voltar, olha, eu vou dizer uma coisa, eu sou a bruxa, tá? Eu sou aquela que fico lá fazendo bruxa e fico fazendo poçãozinha. Eu vou pintar no mármore do inferno, entendeu? Porque, eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, né? Mas vamos lá, Raquel. Eu acho que o Lucas, ele quis abordar, porque tem foi feita uma proposta para a avó, para elas mudarem de endereço e terem, é como se fosse um projeto da mesma coisa que fazem com a testemunha, né? A proteção à testemunha, porque é para que elas não continuem sendo vítimas de ataques pessoais, enfim, nas redes sociais, né? Eu acho que o Lucas, ele quis colocar isso, o que a gente acha, se isso é legal, se não é, como que fica? Essa menina, ela já teve a vida destruída,
e vamos colocar dessa avó também, né? Eu ouvi alguns áudios, assim, de pessoas chegando nessa avó, essa avó passando mal na hora, e gente fazendo manifestações dentro da casa dela, inclusive um político, se não me engano, um que estava fazendo a manifestação. Eu entendo o seguinte, é mais uma mudança que vai ter na vida dessa menina, né? Ela sair do ambiente dela, eu não sei, e aí assim, ó, até que ponto que seria viável ela se afastar dos amigos, das amigas, da escola, da família? Me parece que tem uma tia que é muito cuidadosa com isso, que dá bastante atenção nisso. É mais uma cisão na cabeça dessa menina, né? Eu fico imaginando ela com a cabeça assim lá dentro do hospital, e eu acho que ela ainda continua, né? Porque, enfim, mais uma mudança, Lucas, eu não sei até que ponto que isso daí seria viável. Eu preferia colocar alguma coisa para robustecer o íntimo dessa menina e dessa avó, empoderar o íntimo de ambas, para que ambas conseguissem ir adiante com isso. Uma escola, quem sabe, uma escola para ela, onde ela... Enfim, tanta coisa, gente. Lucas, essa pergunta aí é terrível. Você me pergunta isso daqui dentro do escritório, viu? Não, mas é polêmico mesmo. Ai, gente, mas acho que a gente podia, né, caminhar para as palavras finais, né, para o encerramento. Então, a gente começou aí com a Raquel, vou deixar com a Raquel aí, ó. O encerramento, vamos lá. Agradeço imensamente aí a oportunidade. Agradeço também aos internautas que participaram, o interesse. Obrigada, professora Márcia. Eu me lembro. Obrigada por escrever, que a gente lembra, né? E doutora Adriana Desotti, a famosa Dri, a carinhosa Dri. Obrigada por pontuar essas questões, por fazer a gente pontuar. E lembrando aí uma das internautas, obrigada por ajudar a gente a lamber as feridas, né? Com a lágrima, a gente lambe as feridas. E o meu nome é Raquel Sarmento, e eu convido a você a quebrar o silêncio junto com a gente. Obrigada. Posso encerrar, Adri? Posso? Bom, foi um bate-papo bom, gostei muito. É um tema tão polêmico que tem tanta coisa que a gente vai lembrando, né, que podia falar, mas o tempo também, né, é polêmico, não tem jeito, é muita coisa para ser dita. Eu agradeço muito a vocês, eu fico muito feliz. Quando eu comecei com tudo isso lá, 26 anos atrás, era tão difícil encontrar pessoas que falassem a mesma língua, né, assim, existia um julgamento muito grande, né, assim, as pessoas falavam assim, nossa, mas você vai falar sobre isso assim, né, então, assim, e eu na época falava assim, mas eu tenho que falar, alguém tem que falar, né, hoje, graças a Deus, as coisas já estão um pouquinho melhores, hoje, pelo menos falar, as pessoas já falam, né, não faz muita coisa, mas pelo menos fala. Eu queria, assim, para encerrar, eu queria fazer um apelo mesmo, sabe, assim, às pessoas, sabe, se colocar no lugar do outro, sabe, sentir a dor do outro, sentir empatia pela dor do outro. Está faltando tanto isso hoje em dia, sabe, assim, está faltando tanto. Se colocar no lugar dessas crianças que são abusadas. Gente, só quem passou, olha, só quem foi abusado sexualmente na infância, só quem viveu isso na pele sabe e sente o quanto isso afeta a vida da gente, o quanto isso destrói algumas coisas que a gente tem que depois que construir com muita luta, com muito sofrimento, com muita garra, sabe, assim, é matar um leão por dia mesmo, sabe, assim. E só quem passou por isso sabe, só quem viveu na pele sabe o tamanho da dor que é. Então, assim, eu acho que a gente precisa se preocupar mais com as nossas crianças, né?
enquanto a gente está aqui conversando, as crianças estão aí, estão sendo abusadas, sabe? Está aí, está acontecendo, né? E, infelizmente, muito pouco é feito por essas crianças. Quando eu penso nisso, me dá uma tristeza muito, muito grande, porque eu penso que daqui 50 anos vai ter uma outra Marcinha aí, sabe? Falando as mesmas coisas que eu falo. E assim, e falar, putz, não mudou, caramba, não mudou, sabe? Tá do mesmo jeito, eu sofri tudo aquilo, e aí isso tudo continua acontecendo, sabe? Então, eu continuo, eu falo que eu continuo nessa luta, porque eu acho que, assim, se eu puder ajudar uma pessoa, eu já fico feliz. Se eu puder, sabe, ouvir uma pessoa, orientar, ajudar, fazer com que essa pessoa entenda que a culpa não foi dela, que ela não tem que se envergonhar, que ela não tem que se culpar. Se eu conseguir fazer isso por uma pessoa, eu já me sinto bem, eu já me sinto feliz. Eu acho que eu já... É um grãozinho de areia lá no meu deserto, né? Assim, que eu consegui mudar. Então, é isso que eu peço, sabe? Assim, que a gente pense mais sobre isso, pedir para os políticos, né? Assim, esse pessoal que está aí, porque depende de vontade política isso, gente, sabe? Não é só a população, tem que quem está na política tem que pensar isso, tem que pedir isso. Então, pedir aos políticos que tenham esse olhar, que tenham essa sensibilidade de pensar nessas crianças, de pensar no sofrimento dessas crianças, né? E a gente poder fazer alguma coisa. Pode contar comigo, lógico, sempre, né? Porque essa é a minha vida, não tem jeito, né? Mas é só isso que eu peço, que as pessoas tenham mais empatia por essas crianças. Arrasou. Obrigada. Ai, gente, não tenho palavras. Olha, estou terminando essa live. Comecei com o coração apertado e eu estou terminando com o coração grande, né? Eu acho que eu sinto aí sementes de esperança. Parece uma coisa meio clichê, mas eu tenho certeza, Márcia, que de um jeito ou de outro, né? Só da gente estar aqui agora, tendo esse espaço, né? Já tá, algo já está acontecendo, né? Algo já está acontecendo. Então é isso, gente. Eu agradeço de coração o carinho pelo convite aí, por ter aceito o convite, né? E muito obrigada. E aí, pessoal, eu agradeço quem está aqui, quem acompanhou, quem compartilhou, quem curtiu, quem participou. Como eu disse, eu estou aqui com o celular, não consegui, só vi o que o Pedro foi colocando, não deu o celular diferente do Note, né? A gente tem uma visão mais limitada do que está acontecendo. Quando terminar, que eu vou espiar. E um beijo no coração de todo mundo. E obrigada, Bibo, aí pela participação, por estar aí com a gente. E um beijo no coração de todos e todas e todes. E estamos aqui, estamos juntos. Um beijão.